Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar um detalhe importante da Palavra de Deus quando diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, conforme a Almeida Corrigida Fiel. Note que, conforme destaco, diz se movia. Já na Almeida Revista, vai mencionar que pairava, e muita versão traduz desta maneira, pairava, e vamos analisar o versículo a partir do hebraico bíblico, lembrando que ele é lido da direita para a esquerda. Vamos então à primeira observação. Diante do texto em português, como é que a gente vai decidir se é mover ou pairar? Vamos agora para o versículo no hebraico. V'haaretz hayetá tohu vavohu v'rosh al pene tehom veruach Elohim meracheft. Eis a palavra em destaque, que foi traduzida aqui como pairava e aqui como mover. Al, novamente, pene, ramai. Pois bem, vamos analisar esta palavra. Meracheft. Meracheft, a raiz dela dá a ideia realmente de pairar, isto se estiver no modo piel. Na, Nesse sentido, poderia ser pairar, flutuar, planar. Esta é a ideia. Já a versão Almeida Corrigida Fiel colocou que movia-se. Acontece que, mesmo esta, captando um pouquinho o sentido de Meracheft, porque está numa forma mais intensa a raiz do verbo, não é simplesmente mover, tampouco pairar. A ideia, literalmente, aqui é agitar. Mostra esta intensidade do termo Meracheft. Para você ter uma ideia, de fato se encontra na forma fiel, que é uma maneira intensiva do verbo. Alguns traduziu como mover, outros como pairar, mas a ideia é mais de vibrar, agitar. É sempre um movimento de forma rápida e oscilante. Parece-me que quando nós lemos aqui em Gênesis 2, Meracheft, esse particípio piel, indica uma ação contínua, intensiva ou dinâmica. Repito, sugerindo o quê? Um movimento repetido ou vibrante. Desta forma, as duas versões apresentadas deixaram um tanto a desejar. Esta que não faz realmente sentido, quando a gente analisa textualmente e a intensidade do particípio piel, e esta aqui captou um pouco, mas simplesmente disse que movia. Mas não era simplesmente se mover, pelo contrário, era agitar, ou seja, de uma forma, digamos, mais rápida. Eu não vou dizer violenta, mas de forma impetuosa, de modo que você pode traduzir. E o sopro de Deus agitava sobre a face das águas. Ou ainda, o vento de Deus agitava sobre a face das águas. Por quê? Quando nós lemos aqui Veruach Elohim, Elohim, uma referência a Deus,
Mas veruar tem uma conjunção, e ruach, espírito, que foi traduzido aqui, mas ruach tem uma ideia principal. A central é qual? Ar em movimento. Ruach, portanto, indica sopro, vento. Antes de nós pensarmos em espírito com I minúsculo ou com E maiúsculo, a gente tem que ter essa noção da ideia, da ideia principal, que é sempre ar em movimento. E dentro desse contexto, o Espírito de Deus, ele não simplesmente se movia, tampouco ficava pairando, ele estava agitando. Mas, como mencionei, a versão que eu tenho da Bíblia de Jerusalém, ela foi muito feliz, porque ela traduziu: e o vento de Deus soprava, agitava. Esta é a ideia de agitação, de movimentação. E vamos trabalhar um pouco mais, porque quando a gente vai para a análise sintática e contextual, vamos perceber que no versículo 2 o versículo vai descrever um início de caos e desordem. Nós temos aqui, ó, V'haaretz, Hayatá, Tohu, Vavorro, Tohu, Vavorro. Ou seja, nesse cenário, o Espírito de Deus, ou vento divino, ou sopro poderoso, não está de maneira passiva, tipo pairando. Pelo contrário, muito menos se movendo apenas, mas atuando dinamicamente, porque está preparando todo o cosmos para o ato criativo que vai ocorrer no versículo seguinte. Disse Deus: haja luz. Desta forma, o verbo meracheft, ele indica um movimento preparatório, vivificante, vai demonstrar uma energia, digamos assim, divina em ação. Deus está em atividade, Deus está trabalhando de uma forma direta e, sobretudo, efetiva e intensa. Tudo isto quando você analisa o início da transição do caos para a ordem. Porque diz aqui: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Melhor, o vento de Deus, ou o sopro de Deus, agitava sobre a face das águas. Quando a versão diz que pairava, ela mostra um movimento muito suave. Esse movimento suave nós não temos em Meraheft, em hipótese alguma. Eu sei, como eu já disse no início, que na forma Piel pode, né, pelo menos etimologicamente, é pairar, mas aqui indica a intensidade, Meraheft. Desta forma, não é esse movimento suave, pairava. Da mesma maneira, a gente vai ver que tem pessoas que colocam como se fosse, na tradução, pairava no sentido neutro, sem indicar intensidade. Mas acontece que aqui tem intensidade. Por isso que a Bíblia Católica de Jerusalém, ela colocou em algumas versões, agitava, pois é isto que era feito, porque vai traduzir a força da raiz da palavra. Já uma versão que eu não estou apresentando aqui, que é a Septuaginta, que foi uma tradução feita do hebraico para o grego koiné, vai mostrar um movimento ativo, movia sobre, e tão somente isto. Mas aqui a gente nota que tem uma intensidade, ou seja, Meraheft, conforme está destacado, não significa
simplesmente pairar calmamente, tipo planar, flutuar, não é tampouco movimentar-se com uma mera energia, de uma maneira neutra. Pelo contrário, é, é, é a ação divina desde o início, que não é algo estático, mas dinâmico, é criativo e, ao mesmo tempo, vivificante. Porque Deus, em atividade sobre o caos, está preparando o universo para receber o quê? A forma, a vida e a luz. Antes de Deus dizer haja luz, houve essa atividade divina, porque onde há caos, Deus prepara a vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Caso você tenha alguma pergunta sobre este versículo em particular, você pode deixar no comentário que em tempo hábil eu faço um vídeo ou ao menos vou responder a sua pergunta em sua atenção.